Renascimento comercial e urbano, aula 20 e 21, primeira série do ensino médio. Bom, vou dar aquelas explicações que eu sempre faço, o nome Renascimento é uma imposição daqueles que viveram aí no século XV, XVI. Os renascentistas se auto-intitulam renascentistas porque eles consideravam que o período que fica entre a Idade Antiga, a Antiguidade Clássica, e eles mesmos, né, os renascentistas, foi o que eles chamaram de Idade Média, ou um tempo médio, né, que ficou um intervalo aí de 1000 anos, né, onde nada se criou, nada se produziu. É por isso esse termo renascimento. E aí eles vão dizer que o comércio morreu, a vida urbana morreu, né? Lógico que isso aí nós vamos fazer um parênteses, né? Já existem novos estudos aí que mostram que a Idade Média teve, sim, produção científica, né? Quando entra no renascimento científico e cultural, né? Houve, sim, produção artística, filosófica, né? A gente conhece São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, mas, né, fica esse nome aí, né? Dando a ideia de que o período medieval foi um período de trevas, né? Tem até uma frase que resume isso, né? Que fala assim, que se a Idade Média foi uma noite, né? Por certo, foi uma noite estrelada, né? Então, tinha um céu bastante estrelado, havia, assim, produção. Então, os renascentistas dão essa ideia de que havia morte, né? Para superar a morte, né? Depois vem o renascimento. Por isso que a gente estuda renascimento comercial, renascimento urbano, renascimento cultural, renascimento científico. O mar Mediterrâneo, principal rota de comércio marítimo no final da Idade Média, era dominado pelas cidades italianas de Gênova e Veneza, que comercializavam especiarias adquiridas principalmente de Constantinopla. Pontos importantes aí. Não havia ainda as navegações para além-mar, né? Daqui a pouco vai haver, né? Com a consolidação aí das monarquias europeias, do Estado centralizado, aí vão começar as grandes viagens para além-mar, né? E as nações pioneiras vão ser Portugal e Espanha. Mas nós estamos falando aqui da navegação no Mediterrâneo, e quem dominava o Mediterrâneo eram as cidades italianas de Gênova e Veneza. Lógico, não existia ainda o Estado italiano. O Estado italiano vai ser um dos últimos a se unificar, né? Vai ser uma unificação tardia, tanto a Alemanha quanto a Itália. Mas quem comandava eram essas cidades, Gênova e Veneza, né? Que são cidades portuárias, são cidades que, inclusive, cidades que estão abaixo do nível do mar, e existem até problemas de o mar avançar por essas cidades, né, por causa dessa questão do aquecimento global, do aumento do nível dos mares. Então, essas cidades viviam do comércio. E outro fato importante era que cidades que estão ali na Península Itálica, e a Península Itálica, né, eu acho que todos vocês lembram do mapa ali da Europa, a Península Itálica é aquela botinha que vai avançando em direção do mar Mediterrâneo até quase metade do mar Mediterrâneo ali, formando aquela bota, né? É por isso que essas cidades, né, se dedicavam à navegação ali, e é por isso também que muitos migrantes, quando chegam da África, né, refugiados que vêm da África, do Oriente, né, um lugar que eles sempre chegam, né, a maioria, pelo menos, chega ali no território italiano, né, exatamente por essa característica. E Constantinopla, por que Constantinopla? Constantinopla era um entreposto, é uma cidade muito bem localizada entre o Oriente e o Ocidente. Por isso que ela foi escolhida lá na época do Império Romano para ser capital do Império Romano do Oriente. E depois ela se tornou a cidade de Bizâncio durante o período aí
do Império Bizantino, quando Roma já não existia mais, e hoje ela se chama Istambul, né? Mas aí no final da Idade Média era um importante entreposto comercial ali com o Oriente e o Ocidente. No norte da Europa, consolidou-se a associação chamada Liga Hanseática, liderada por cidades alemãs que comercializavam através das rotas marítimas dos mares Báltico e do Norte, estendendo-se pelos litorais da Grã-Bretanha, França, Rússia e Suécia. Então, nós temos aí uma Europa meridional, que nós vimos, a Itália, a cidade de Tiana de Veneza. Quando eu falo meridional, estou falando de sul. E temos aí a Europa setentrional. Quando eu falo setentrional, eu estou falando de norte. E aí, na parte norte, né, a Alemanha, né, ela ocupa ali a parte central da Europa e avançando para o norte. A Grã-Bretanha é uma ilha, né, que está voltada para o Mar do Norte. A França também tem um litoral ali, né, voltado para a Grã-Bretanha, ligado com o Mar do Norte. A Rússia, né, já é uma característica nórdica. A Suécia é um país majoritariamente nórdico. Então, era uma rede de comércio que temos ali no norte. Então, nós temos uma rede de comércio dos países nórdicos, setentrionais, ali no Mar do Norte. E temos uma rede de comércio no Mediterrâneo, comandada pelas cidades italianas, na Europa meridional, né, ligando ali com o Oriente, né, através da cidade de Constantinopla. Então, vocês têm que associar esses dois pontos de comércio, né? São duas rotas distintas. No interior da Europa, desenvolveu-se rotas terrestres, né? Então, falando de rotas marítimas, né? A Hanseática, e ali das cidades, ali no Mediterrâneo, nas cidades de Tiana e Veneza, e também rotas terrestres, que passavam por inúmeras feiras, com destaque para a região de Champagne, na França, onde se encontram mercadorias oriundas do sul, como especiarias e produtos oriundos do norte, como tecidos de lã, produzindo na região de Brandes. Olha só, então, no centro tem essas rotas terrestres, né, que ligavam uma rota a outra, a Hanseática com a Mediterrânea, né, vindo lá da Hanseática do norte, tecidos de lã, né, na região frio, então vai ter produtos assim, mais voltados para o frio. E do Mediterrâneo, os produtos vindos do Oriente, através da cidade de Constantinopla, que era esse entreposto entre Ocidente e Oriente. É uma coisa interessante, as feiras, onde se formavam essas feiras, vai ser onde vão se formar as cidades, né, onde vai prosperar as cidades burguesas, né, porque eram nas feiras que os burgueses montavam ali as suas barracas, né, faziam seus comércios, né, perto dos feudos, e é ali que eles vão se enriquecendo. Então, as feiras foram importantes aí no processo de urbanização da Europa. Então, você associa feiras à burguesia, a comércio, né? Comércio está relacionado com cidade. Então, e aí a cidade é para onde há o fluxo de mercadorias, né? Onde há um entreposto e ali é feito o comércio. E, né, uma explicação aí, na região de Champagne, né? Champagne, né, a gente toma aqui o espumante, né? Que muitos chamam de champanhe, mas não é para ser chamado mais de champanhe. Por quê? Porque o vinho, né, branco, que salta aquelas borbulhinhas, né, foi patenteado champanhe somente se for produzido lá na região de Champagne, na França. Então, por isso que a gente passou a chamar de espumante, né? Já que não é produzido na França, não é champanhe. Por isso que não, agora a indústria tem que chamar o seu produto ali de espumante, né? Porque champanhe é só da região de Champagne, lá na França, né?
que além do champanhe, tinha essa característica aí de ser um entreposto comercial entre o sul, a rota do Mediterrâneo, com a rota hanseática do norte. É aquilo que eu estava falando, da formação desses burgos, da formação da burguesia, né? Aqui você vai entender por que o nome burguesia. Ao longo das rotas, multiplicavam-se centros comerciais urbanos, chamados de burgos, que se instalavam ali ao lado dos feudos, né? Tinham proteção dos senhores feudais e foram prosperando. Frequentemente, a origem do burgo medieval estava relacionada ao estabelecimento de comerciantes junto aos muros dos castelos, solicitando a proteção do senhor local, geralmente em troca de algum pagamento. Na Idade Média, as cidades eram caracterizadas pela presença de uma muralha que cercava um centro urbano, como um castelo e o centro do edifício da igreja. Então, na Idade Média, as cidades eram muradas. Então, eles vão se estabelecendo ao lado, né? Ao lado desses muros, desses castelos, né? E aí, lógico, eles precisam de proteção. E aí eles vão formando os primeiros centros urbanos. E aí, a denominação desses pequenos centros urbanos eram burgos, né? Que deu origem, então, aí ao nome da burguesia. Aquele que vive no burgo é um burguês. Daí nasceu a burguesia. E aí depois nós vamos ver que a burguesia vai crescer, vai prosperar, vai superar os senhores feudais, né? Esses senhores feudais que ela pagava para ter proteção, né? Depois ela vai apoiar a ascensão dos reis absolutistas, que nós ainda vamos estudar, e hoje ela é a classe social que domina o mundo e todas as relações, é a classe social burguesa. Já não relacionado àquele que vive no burgo, mas relacionado àquele que é o dono do meio de produção, na definição marxista aí agora do termo. Mas a origem do nome vem lá do pequeno burgo que estava se instalando ao lado do muro do senhor feudal. As ruas estreitas e escuras, com pouca luz de sol e circulação de ar, a superpopulação e a existência de esgotos a céu aberto contribuíram para tornar as cidades medievais locais propícios para o surgimento de epidemias, chamadas genericamente de peste. Nessa época aqui de pandemia, acho que vocês já viram alguma reportagem aí sobre a peste, né? Então, houveram várias pestes, várias epidemias, né? A gente não pode falar pandemias, porque pandemias é no mundo todo. Eram epidemias porque elas se localizavam num lugar, porque as cidades ainda não eram tão interligadas como são hoje. Então, muitas vezes a doença se localizava ali num determinado lugar. E aquela cidade, às vezes, tinha sua população dizimada. A peste negra, por exemplo, né, que deixava a mão da pessoa preta, né, por isso peste negra, ela dizimava pequenas cidades, populações inteiras morriam com a febre bubônica, né, que eles chamaram de peste negra. Quem assistiu aquele filme que eu indiquei, O Incrível Exército de Brancaleone, deve ter visto a parte em que ele chega numa cidade, a cidade está vazia, ele acha que todos fugiram por causa dele, né? Porém não, todos ali tinham morrido e quem não morreu tinha fugido da cidade, porque a cidade estava contaminada. E nesse filme a gente vê essa característica que nós estamos mostrando aqui. As cidades medievais eram cidades superpopulosas, muito pequenas, apertadas, já que eram muradas. Então, era mais ou menos quando alguém hoje entra numa favela, tem aquelas paredes grudadas uma na outra, os esgotos correndo ali a céu aberto. Era mais parecido com isso, né, do que com uma cidade, né, propriamente dito, como a gente vê hoje, né? É mais assim parecido com as cidades que nascem aí da exploração do ouro, as cidades mineiras, né, com as paredes tudo grudadinhas, aquelas ruas curtinhas, tudo feito muito às pressas. Então, era mais essas características das cidades medievais. Se você assistir um filme que se diz medieval e é tudo muito limpo, tudo muito bonito, esse filme está te enganando, é mentiroso, né?
As pessoas, elas tinham os dentes podres, se vestiam mal, não eram bem tratadas, as ruas tinham esgoto céu aberto, como já foi dito aqui, com bosta de cavalo, bosta de porcos, de galinhas, né? Então, não era bonitinho, né? Como num filme, né? Acho que qual filme que eu estava assistindo era A Bela e a Fera, né? Mostra ela andando ali naquela vilazinha, tudo muito bonitinho naquela vila, né? Mas parece uma parte que ela pega o pão com a mão, enfia o pão aqui numa sacolinha que está com ela, e já mostra que ele é a falta de higiene da época. Mas para os padrões medievais, aquele filme está muito bonitinho, né? O Brancaleone mostra mais a realidade de como era o período. Os burgueses comerciantes das cidades lideraram movimentos que buscavam a autonomia dos burgos em relação ao nobre feudal, né? Eu falei anteriormente, né? Eles vão ascendendo e aí eles vão tentando superar esses burgueses, esses senhores feudais, proprietários da terra onde se desenvolveram o espaço urbano. Esses movimentos comunais levaram à compra da autonomia mediante pagamento ao senhor proprietário. Então, a burguesia estava prosperando tanto que eles conseguiam até pagar o senhor feudal para ficar autônomo em relação àquele feudo. Já a obtenção dos direitos de governo se dava por meio da emissão da carta de franquia pela nobreza. As cidades propiciaram a produção de excedentes nos campos para abastecer a população urbana, ampliando a produção artesanal. O artesão domiciliar gozava de forte autonomia, pois era proprietário da oficina, das ferramentas e do conhecimento técnico para a produção da mercadoria. Então, isso aqui está num processo de destruição, né? Com a chegada da Revolução Industrial, isso aqui vai deixar de existir. Né? Com a vinda da fábrica, isso aqui vai deixar de existir. Não existiam fábricas ainda. O que existia era oficina. A oficina era do artesão. Esse artesão era ele que dominava todo o processo de produção. Hoje a gente vê que o processo de produção ele é todo fragmentado. Uma pessoa trabalha para fazer uma parte, outra pessoa para fazer uma parte. Um exemplo é um automóvel. Um automóvel ele é produzido em todo o mundo. Cada componente vem de um lugar. Né? Aí chega no lugar onde o automóvel ele é montado, por isso que fala montadora, né? Monta-se o automóvel como se fosse um quebra-cabeça, né? Mas os componentes vão sendo produzidos em cada um em um lugar. Lá, aí final da Idade Média, início aí da Idade Moderna, no período dado como Renascimento, né? Quem produzia era esse artesão, que produzia ali na oficina, trabalhava quando quisesse, ele criava o seu horário, ele produzia e ele mesmo comercializava, na maioria das vezes, e ele passava esse conhecimento técnico para os aprendizes esses que trabalhavam muitas vezes, né, tendo como pagamento simplesmente a aprendizagem, não recebiam nada, simplesmente a aprendizagem, quanto mais um prato de comida ali, uma roupa, alguma coisa, mas o aprendiz era extremamente explorado, né? Ficava ali só para aprender, né? E aí recebia como pagamento somente a aprendizagem. O crescimento da produção artesanal provocou modificações nas oficinas domésticas. O mestre artesão passou a contar com o trabalho remunerado nas oficinas, remunerado de oficiais, trabalhadores especializados em um ofício, chamados jornaleiros, trabalhadores temporários, contratados em caso de necessidade, além de aprendizes jovens que trabalhavam em troca de aprendizado ou em um determinado ofício. Conforme a produção ela vai aumentando por causa desse novo cenário, né, com o urbanismo aí, com a formação das cidades, então aí ele vai precisando não ter só o seu trabalho e do aprendiz, mas também tendo que contratar oficiais e jornaleiros. Jornaleiro era o que a gente chama hoje de freelance, né? Está produzindo muito, vão contratar alguém temporariamente, então contratava por jornada, né? Por isso o termo jornaleiro, não é aquele que vende jornal, não, é aquele que trabalha por jornada.
E isso vai se transformando, né? Vai se transformando daí da oficina, nós vamos passar para a fábrica e depois, né? Sucessivamente, e aí a gente vai praticamente desaparecer essa figura do artesão. Vamos ter o artesão hoje mais para produzir produtos aí para colecionadores ou por quem quer um produto que seja único, né? Que busca o artesanato, né? Mas a maioria da produção hoje vai ser industrial. A concentração das atividades artesanais levou à formação das corporações de ofício. Isso é muito importante lembrar. Associações de produtores destinadas a proteger a atividade, evitar a concorrência, estabelecer rígidos padrões de qualidade e o preço. Justo para quem? Justo para eles, né? Soma do valor da matéria-prima utilizada mais o valor da remuneração do trabalho. Então, com essa associação de ofício, essa corporação de ofício, eles faziam com que não existisse o que existe hoje, que é o mercado regular o preço, né? Oferta e procura. Então, eles calculavam e combinavam preço entre eles, né? Para que não houvesse, né, alguém que viesse produzir abaixo do custo, para quebra todo mundo. Então, ó, se estabelece aí tal valor, esse tal valor que vai ser vendido, e a concorrência se dava pela qualidade do produto, né? Sendo que eles também, né, colocavam no patamar ali estabelecendo a qualidade desse produto também. Né, um exemplo que eu posso dar aqui é hoje, se houvesse corporação de ofício, né, por exemplo, do ofício de cabeleireiro, né, hoje um corte de cabelo gira em torno aí de 30, 50 reais, mas qualquer um pode abrir um salão e começar a cobrar 10, né, como tem por aí, a gente passa por aí e vê, 10 reais o corte, né, só na maquininha e tal. Então, se houvesse corporação de ofício, lógico que a corporação de ofício ia chegar nesse cara que está cobrando 10 e falar, e aí, qual que é a sua? Né? Por que você está fazendo isso? Vai diminuir o valor do nosso produto, do nosso serviço, né? Você não vai cobrar 10 coisa nenhuma. O mínimo que você pode cobrar é 20, vamos supor, né? Então, a corporação de ofício servia para isso, né? Para que não houvesse essa disputa exagerada e nem o comércio começava a desvalorizar o valor do ofício deles, né? Um exemplo também seria as organizações que produzem petróleo, né? Elas se associam, né, os países, na OPEP, né, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, né, eles discutem entre eles qual que vai ser o preço do petróleo, quanto que vai ser produzido, né? Não é cada um por si, falar, eu vou produzir, pronto, não, né? Eles discutem quanto que vai ser produzido, como esses artesãos lá da início aí da Idade Moderna faziam também. Eles debatiam entre eles e organizavam aí a qualidade do produto, o valor que seria cobrado para aquele produto, para que a profissão fosse protegida. Essa vai sobreviver até vir os novos tempos, né, com o advento das fábricas e da revolução industrial, né, que vai acontecer aí já mais no final da Idade Moderna. O desenvolvimento do comércio estimulou o surgimento de práticas bancárias. Aí vamos ter o nascimento dos bancos, vocês vão ver como que nasceram os bancos. Como o desconto de letras de câmbio, o endosso, na prática a transferência de uma dívida, o câmbio, troca de conversão de moedas e o pagamento por meio de transferência entre contas. Então, o banqueiro, ele era literalmente um banqueiro. Nessas feiras que eu falei para vocês, lá no centro da Europa, na região de França, na região de Champagne, né, onde havia essa reunião para comércio, né, existiam muitas moedas diferentes, então tinham aquelas pessoas, né, que se prestavam ao serviço de fazer negociação, trocar moeda, também ficava com dinheiro depositado em segurança para alguém, né? Só que aí eles pegavam esse dinheiro, né, emprestavam para o outro, né, cobravam o famoso juros. Então aí vai surgindo a atividade banqueira e ficou conhecido como banco exatamente por causa disso, porque ele era uma banca que se instalava ali e aí o nome banco, né? Literalmente era uma banca
E o banqueiro era um banqueiro, literalmente, né? Lembrando, banqueiro é o dono do banco. Aquele que trabalha no banco é bancário. O desenvolvimento das atividades econômicas urbanas trouxe alterações significativas à ordem feudal dominante, na medida em que criou um novo universo de valores associados a operações mercantis. Então, no feudalismo, era a troca lá, tinham lá as obrigações feudais, né? Tudo que era produzido estava ali no feudo, tudo que eles usavam estava ali no feudo, o feudo ele era autossustentável. Então, isso vai ser substituído pelas operações mercantis. Assim como um espaço para o surgimento de uma elite que representava uma alternativa aos poderes medievais tradicionais. Então, nós vamos tendo aí o surgimento da burguesia, fruto aí da urbanização e do comércio, né, fazendo frente aos senhores feudais do período medieval. Então, ficamos por aqui.